Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a peça Helena, escrita por Eurípides. E aqui a gente tem um texto bobinho na minha percepção, mas que tem algumas representações simbólicas interessantes que eu gostaria de conversar com você. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai dividi-lo em duas partes. A primeira eu vou fazer um resumo rápido da apresentação da peça, e no segundo ponto eu vou tentar trazer aqui algumas ideias que estão inscritas no texto e que muitas vezes nós não percebemos. Lembrando que o nosso canal aqui, Reforma Clássica, faz parte de um projeto de autoeducação em que eu compartilho aqui o meu próprio processo de autoeducação a partir da leitura da grande coleção dos livros do mundo ocidental, né? Dos Great Books. E esses Great Books fazem parte de uma grande conversação de ideias que sustentam até aqui o mundo ocidental. E hoje eu queria expor e talvez deixar mais claro que tipo de ideia é esse, ou que tipos de ideias são essas que sustentam o mundo ocidental, né? O mundo intelectual ocidental. E eu gostaria de externalizar um pouco a partir desse texto da peça de Eurípides chamada Helena. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma discussão se essa peça efetivamente é uma tragédia ou se ela é um romance. Lógico que o romance seria uma nomenclatura anacrônica, né? Porque à época a gente não tinha isso de romance, então a gente tinha tragédia, comédia, e portanto seria uma nomenclatura anacrônica, mas alguns críticos vão dizer que essa peça na verdade é um romance. E o que acontece aqui? Qual o resumo, na verdade, aqui da peça? Então, nós temos a peça se passando no Egito, às margens do rio Nilo, em frente ao palácio do falecido rei Proteu. Helena está refugiada como súplice no túmulo do rei para proteger a sua castidade de Teoclímeno, filho de Proteu, que deseja casar-se com ela à força. Então, aqui a gente já tem uma subversão do mito de Helena, né, da história de Helena. Porque, se você não sabe, Helena é considerada uma mulher adúltera, né? Aquela mulher que, levada, de repente, conduzida pelo seu destino de beleza, ela era considerada a mulher mais bela do mundo grego. Ela abandona o seu marido, Menelau, para se juntar-se, para unir-se a Paris, ou em outras versões, Alexandre, um dos príncipes de Troia. E em função dessa escolha de Helena, nós temos ali um gatilho motivador, nós temos uma causa motivadora para desencadear a Guerra de Troia, em que muitos gregos, muitos troianos acabaram morrendo. Então, Helena revela ao público já nesse início de peça que existiu uma grande ilusão, que ela nunca foi para Troia. E isso daqui já é uma ilustração dessa subversão de Eurípides em relação a quem era essa mulher bela, fisicamente falando, mas feia moralmente falando, né? Então a gente tem essa contradição. Helena muito linda externamente, mas podre internamente, né? Então a gente tem aqui já essa mudança, né, de perspectiva, como se, eu vou falar mais para frente isso, né, mas como se efetivamente os gregos tivessem vivido uma grande ilusão, né? Então, depois ali do julgamento, né, da beleza, em que a gente teve Paris, né, como o juiz, né, da beleza das deusas, né? A gente tem Hera, a gente tem Cipres e Atena disputando ali quem era a mais bela das deusas, né? E Paris julgando, né? Paris recebe como prêmio Helena, só que quem Paris conduz até Troia foi um fantasma feito de nuvens, né? Foi um simulacro de Helena, não foi a Helena verdadeira. Esse fantasma foi quem foi levado a Troia, e aí esse fantasma desencadeou a guerra,
enquanto que a verdadeira Helena foi transportada por Hermes para o Egito para ser guardada intacta para o seu marido, Menelau, que também acreditava que a verdadeira tinha ido para Troia. Então a gente tem essa explicação que, na verdade, eu acho bastante infantil ali do Eurípides, mas que vai carregar uma simbologia mais na frente, eu vou explicar aqui na nossa conversa interessante. Então a gente tem ali Helena exilada, a gente tem um rei, a gente tem Teoclímeno tentando casar-se com ela forçada, e a gente tem Helena tentando manter a fidelidade a Menelau. Então aqui a gente já tem uma Helena que parece apresentar um outro caráter. Porque no senso comum, na mitologia clássica, no cânone da explicação desse mito de Helena, nós temos Helena como uma mulher adúltera, né? Como eu já falei, uma mulher com um caráter duvidoso, uma mulher que foi sempre criticada pelo fato de ela ter deixado o leito ali de Menelau e ter se juntado a Paris. Na própria Ilíada a gente tem críticas a Helena, né? A postura de Helena. Então aqui a gente tem uma subversão desse caráter de Helena. A gente tem ainda Helena sendo descrita como uma mulher loira, né? Como uma mulher branca, como uma mulher bela, mas com um caráter diferente. Né? Não uma mulher sacana que traiu o marido, mas como uma mulher fiel ao homem que ela ama, Menelau, e fazendo de tudo para manter essa fidelidade. Então a gente tem essa guerra de Helena, ela passou ali, salvo engano, 7 anos lutando para poder manter a fidelidade e recebendo o investimento ali de Teoclímeno, né? Ele tentando casar-se forçado com ela e ela resistindo e tentando manter a fidelidade a Menelau, até que ela recebe a notícia de que a guerra de Troia havia acabado e de que Menelau havia morrido. Então ela sofre, e é que a gente tem o drama dela, porque ela sofre e diz assim, poxa, a minha tentativa de me manter fiel a Menelau foi em vão. E ela entra em luto e ela duvida, né, ela cai meio que num ceticismo, né, ela duvida por que eu fiz isso, né, por que a minha postura foi em vão, visto que Menelau acabou morrendo. Mas, via obra do destino, Menelau consegue escapar de um naufrágio ali, tentando voltar à Grécia, ele cai justamente lá, né? E aí ele se encontra com Helena, e ele tem uma dúvida, ele fala assim, cara, não, mas eu trouxe a Helena de Troia, né? Quem é você? Né? Você não é a Helena verdadeira, porque eu a trouxe. E aí vem o mensageiro e diz assim, ó, aquela Helena que tu deixou lá, ela se esmaeceu. Ela desapareceu como nuvem. E ela disse que ela era um simulacro mesmo, etc e tal. E aqui eu acho a explicação de Eurípides, novamente, bem bobinha, porque Helena evapora no céu, né, e os olhos daquele restante de gregos ali são abertos, e eles olham e falam assim, cara, a gente lutou por esse negócio bem aqui, por essa mulher bem aqui, que na verdade não era Helena verdadeira, que saco, né? E aí Menelau recebe essa explicação, ele, portanto, acredita que aquela que está ali na frente dele é Helena verdadeira, enfim, eles se encontram, como somos felizes, seremos felizes, que bom que eu encontrei meu amor de volta, etc. Né? Então a gente tem esse encontro do casal, né? O que, em função já de uma ideia pré-concebida do próprio cânone ali da mitologia grega, a gente acha meio estranho, né? Eu particularmente achei meio estranho essa leitura, porque, cara, Menelau, pelo fato dele amar Helena, ele até queria de volta, mas, sei lá, eu acho que ele seria mais hostil com ela, pelo fato dela ter traído ele, deixado ele, etc. E aqui não, aqui a gente vê um marido devoto, um marido apaixonado, e uma mulher, uma esposa também apaixonada e amando o seu marido, né? Então a gente tem essa subversão do cânone. Eles se encontram, mas agora eles têm que fugir dali. Então como é que eles fugiriam, né? Então se o Teoclímeno descobrisse, ia matar Menelau, etc., eles não conseguiriam viver juntos. E aí eles
vão traçar um plano, desenvolver um plano de fuga, né? E o plano de fuga é dizer até o Clímeno que Menelau morreu, naufragou no oceano, mas que Helena aceitaria, portanto, casar-se, já que ela estaria desobrigada, né? Já que ela estaria viúva, então ela poderia casar-se novamente. Ela fingiria aceitar se casar com Teoclímeno, desde que ela pudesse sepultar o seu marido, né? Então ela deveria seguir rituais gregos de sepultamento, né, daquelas pessoas que morreram no mar, então teria que ter todo um ritual ali, né, num barco, etc., no mar, como, né, seria um funeral diferente se Menelau tivesse morrido em terra numa batalha, que aí seria só acender uma pira funerária em terra, deixar ali, né, queimar, fazer o ritual e ok, não. Como ele morreu no mar, naufragado, então o ritual deveria ser no mar. E ela, portanto, coloca suas condições, Teoclímeno de bom grado aceita, visto que depois que ela fizesse isso, ela se casaria com ele, então ele, maravilha, Helena, eu vou aceitar essa condição, né? Por quê? Porque você é a minha esposa mesmo agora, né? Tudo que eu queria, e então tá aqui, ó. Então pode preparar, pode fazer tudo, né? Pode fazer esse ritual, eu não sou especialista em ritual grego, então pode fazer tudo isso. Helena, portanto, com Menelau disfarçado de náufrago e mensageiro, eles preparam todo o ritual fúnebre e nesse meio tempo, portanto, eles começam a fazer o ritual e no início ali do ritual, o Menelau ele toma o navio, né? Ele acaba tomando o navio e quando ele toma o navio, né, ali dos egípcios, ele chama os outros náufragos, seus companheiros que estavam também com ele no navio quando estava retornando para a Grécia. Eles fazem ali um montinho, tomam o navio, etc. e fogem. Maravilha. Aí a gente tem essa batalha sendo descrita, Menelau liderando esse montinho, tomando o navio, eles tomam o navio, Menelau foge com Helena, eles vão de volta para a Grécia, né? E aí o Teoclímeno descobre, né? O mensageiro vai lá e fala todo o plano de Menelau, e ele fala assim, e Teoclímeno fica injuriado. Por quê? Quem ajudou, né, eles foi a sua irmã, né? A profetisa Theonoi, eu acho que é assim, Theonoi. Então ela que ajudou, né? Ela poderia ter falado para Teoclímeno, né? Falado assim, ó, a tia dele, na verdade, né? Ela era irmã de Proteu, né? Então ela sabia e ela poderia muito bem ter falado a ele, né? Ó, eles estão mentindo ali, etc e tal, eles vão acabar fugindo. E Teoclímeno fica injuriado com Theonoi. Mas ela vai lá e explica. Ó, Theonoi, ó, Teoclímeno, eu não te falei por quê? Porque ela é uma mulher, o seu marido está vivo e o mais justo é que eles estejam juntos. Então, o teu plano, na verdade, é que era o errado, né? Forçasse ali uma mulher que ainda estava casada, né? Que estava com seu marido vivo e tudo mais. E aí, no final das contas, o Teoclímeno aceita, beleza, essa foi a resolução mais justa mesmo, tudo bem que eles possam ir em paz. E a gente tem a resolução da peça nesse sentido. Impressões minhas, como eu já pontuei, algumas coisas aqui eu achei meio bobas, como por exemplo, os gregos acreditarem num simulacro. Achei uma explicação meio boba, né, para essa tentativa de mudança ali de perspectiva de caráter de Helena, que Eurípides acabou apresentando como resolução, né? Então achei bastante bobo, mas que aqui a gente tem um significado simbólico mais profundo que eu gostaria de conversar aqui rapidamente com você também sobre isso. Por quê? Porque aqui
no Reforma Clássica, aqui nesse canal, no nosso projeto, a gente está discutindo grandes ideias do mundo ocidental, né? Então a gente está nas tragédias gregas, basicamente, a gente fala de arrogância, de desmedida, de justiça, de descoberta de verdade. Então são sempre grandes ideias que giram em torno desses textos e que sustentam a tradição do mundo intelectual ocidental, né? Então o mundo ocidental é feito, é construído, é sustentado por ideias como beleza, por ideias como bondade, por ideias como verdade, percebe? Então isso é que forma o nosso caráter, isso é que forma a nossa maneira de ver a vida, apesar de que muitos desses valores atualmente estão sendo desconstruídos, né? estão sendo combatidos, né? Como se fossem valores errados, simplesmente por ser de uma tradição, e aí o desenvolvimento dessa tradição ligado, conectado a uma tradição religiosa, né? Judaico-cristã, e muita gente odeia o cristianismo e, portanto, odeia os valores do cristianismo. Então, como se a verdade, né, fosse algo ruim. Então, a gente precisa relativizar a verdade, como se a beleza fosse um valor negativo. Então, vamos admirar a feiura, ou como se a bondade fosse algo negativo. Então, vamos valorizar a maldade. É claro que isso não é tão consciente assim na cabeça do pessoal. Cara, eu vou valorizar a maldade, né? Eu vou valorizar a maldade. Não, de repente todo mundo ali quer, acha que é a favor da bondade, mas na verdade não é, porque essas ideias não são tão claras assim. Eu vou abrir um parêntese aqui interessante, que no final de semana agora eu gravei um vídeo pro meu Instagram pessoal, né? E eu acabei postando também no TikTok, e acabou viralizando mais no TikTok do que no meu Instagram. E aí lá, qual foi o vídeo? O vídeo eu estava comentando acerca da Elise Matsunaga, né? Então eu olhei uma notícia em que ela falou que, bom, é melhor você matar o cara do que morrer, é melhor você ficar preso numa prisão e depois sair do que você ficar preso no caixão e nunca mais sair, né? Então esse foi o teor da fala dela, e eu estava dizendo que defender a Elise Matsunaga é defender a maldade. Basicamente era isso que eu estava dizendo, que não é proteger as mulheres, e que a Elise Matsunaga não é exemplo de heroína feminina e nem de força feminina. Então o teor do meu vídeo foi esse. E não é de se admirar que os comentários de várias mulheres são o que? Defendendo a Elise Matsunaga. Eu passo pano mesmo para Elise Matsunaga, ou seja, as mulheres passam pano para maldade. Inclusive eu comentei lá que Elise era má e tal, e algumas pessoas até riram. Má? Interrogação. KKKKK. Ou seja, as pessoas não conseguem enxergar na vingança uma maldade, na vingança uma desordem. Ora, é só você pegar aqui a nossa playlist, retornar os vídeos para trás, e você vai ver que toda maldade, ela restarta, junto com a vingança, restarta um ciclo sanguíneo, restarta um ciclo de homicídio, restarta um ciclo de violência. Você vai sempre pegar isso. A gente tem o exemplo de Agamemnon, ali, ó, até que Orestes interrompe esse ciclo de violência, de punição, de vingança. Então nós temos exemplos dentro da mitologia grega que apresentam, que sinalizam pra gente que a vingança nunca é plena. Olha só, já dizia o Seu Madruga, né? Vai matar a alma e vai a envenenar. E muita gente, em função de uma ética pragmática, exalta a maldade de Elise Matsunaga, percebe? Não é um vídeo sobre ela, mas só é um vídeo de como essas ideias que nós tentamos trabalhar aqui estão completamente desordenadas, né? Não estão claras na cabeça de muita gente. Então muita gente acha que Elise agiu bem. Como assim?
ela se vingou, ela se defendeu. Então, ela agiu bem. Ora, volte aqui na nossa playlist, por favor, e veja quantas personagens nós já trabalhamos aqui que estavam pensando que estavam se defendendo, que estavam pensando que estavam cometendo atos justos, quando na verdade não estavam. Percebe? Olha só a força disso daqui. Olha só a força que tem a gente ler um texto clássico e entender isso e tentar aplicar a nossa própria ética contemporânea, que é completamente distorcida, que tem uma desordem, que a gente não consegue entender esses conceitos claros. A gente tem Medeia, né? Já falou de Medeia aqui, se vingando do seu marido, né? Justamente achando que estava cometendo um bem. Nós temos a própria Clitemnestra, achando que estava agindo bem, se vingando de Agamemnon. Então, olha só quantos exemplos nós temos aqui de distorção desse tipo de valor que sempre sustentou o mundo ocidental, justiça. Então, nós temos aqui, nessa peça específica aqui de Helena, nós temos um exemplo disso, né, dessa grande ideia, que é a ideia da justiça, né? Nós temos Theónoi, que decide salvar Menelau e Helena por considerar que essa era uma decisão justa. Eu aprendi com meu pai Proteu a fazer justiça. Eu poderia ajudar o meu sobrinho aqui, ajudando ele a casar com Helena, mas eu escolho a justiça em detrimento de uma escolha afetiva. E o que a gente vê nesse debate da Elise Matsunaga? Muitas pessoas achando que o afetivo é o certo em detrimento daquilo que é justo. Olha só que interessante. O afetivo é o certo. É a reparação histórica, é o poder feminino, é a vingança feminina. É isso daqui. O afetivo é o certo. Se eu sou mulher e eu vejo muitas mulheres sofrendo, então o que ela fez, matar alguém, é o correto. Então o afetivo é o correto, em detrimento daquilo que é justo. Porque Matsunaga não cometeu um ato bom, nem um ato justo. Ela não fez isso. Entende? Então aqui a gente tem um exemplo desse tipo de articulação e como isso ajuda a gente a pensar sobre a nossa própria vida e agir de maneira mais espirituosa e agir de maneira mais virtuosa e agir de maneira mais justa. E aí, o que você acha de todo esse debate? Né? Esse debate faz você enxergar esses textos clássicos de uma outra maneira? Me conta aí. Se você quiser ter esse tipo de conversa de repente mais profunda, entra na plataforma exclusiva lá, clicando aqui embaixo no link da descrição, veja as condições de pagamento, porque na plataforma exclusiva aqui do projeto eu tenho esse tipo de conversa mais tranquila, mais calma, né, e um debate que a gente vai aprofundando essas ideias e fazendo minimamente ali uma tentativa de gerar uma orientação melhor para a tua vida. Beijinhos, se inscreve no canal e a gente conversa e se encontra no próximo vídeo.